Bem-vindos a mais um podcast Discutindo Teses. Eu sou Wagner Ginotti e estou aqui como apresentador desse programa. Temos hoje, com muita honra, como convidada, a professora doutora Cíntia Gomes Calhado. Ela é mestre e doutora em Comunicação Social e Audiovisual pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, sendo que é mestre e doutora. Dentro desse contexto, nós discutiremos aqui a sua tese de doutoramento, chamado Intensidades da Imagem. E a partir disso, já publicada pela editora FI, e que pode ser acessado por todos vocês por meio do e-book, o que eu particularmente recomendo. A doutora Cíntia Gomes Calhado, ela faz um trabalho onde ela vai analisar principalmente a questão da imagem e como ela se processa dentro do cinema. Mas qual cinema? O cinema produzido por Walter Salles. Não suficiente, temos ainda que fazer referências à direção de fotografia que os filmes de Walter Salles, um grande cineasta, talvez o mais brilhante cineasta latino-americano hoje, pelo volume, pela qualidade dos seus trabalhos, que serão nominados no decorrer das nossas conversas. Então, esse grande cineasta, por si só, merece referência, porque ele será o objeto, dentro da sua produção artística, da análise dessa doutora, da doutora Cíntia, que, além de tudo, de ser especialista em artes, além de ser crítica de cinema, também faz curadorias, o que por si só já lhe dá um destaque totalmente diferenciado. Ainda não poderíamos deixar de fazer referência ao professor doutor Rogério Luiz Silva de Oliveira, que faz a apresentação do seu trabalho já publicado, Intensidades da Imagem, e com comentários absolutamente pertinentes. Buscando a experiência estética do cinema e trazendo essa experiência para uma análise crítica, que será objeto também de digressão, que também será objeto dos nossos trabalhos de hoje. Não suficiente, se depender dos nossos objetivos, a linguagem aqui será uma linguagem formal, com tratamento formal, aquilo que se faz dentro de uma pós-graduação. Então, esse programa, esse podcast, ele tem, entre outras finalidades, levar ao mundo acadêmico aquilo que se produz academicamente, que sai do senso comum, que sai do lugar comum, que sai daquilo que nós temos por senso médio de referência, e que é objeto hoje de todas as mídias, que se trabalha realmente em uma relação quantitativa. Então, hoje se busca, por meio desse podcast, mais um aspecto qualitativo, seletivo, diferenciado. Não suficiente ainda, dentro daquilo que se produz na narrativa visual, que será objeto de comentários, e dos 3 filmes singulares pelos quais a doutora Cíntia Gomes Calhado se debruçou com absoluta profundidade, sem nenhum reparo, se é que alguém poderia ter feito isso, pela sua banca de doutorado. O que vale aqui consignar. E teve por direção de fotografia dos filmes Central do Brasil, Abril Despedaçado e Linha de Passe, Walter Carvalho e Mauro Pinheiro Júnior, que também merecem relevância, uma vez que estão juntos com Walter Salles. Não suficiente ainda, temos a diretora de fotografia,
que merece, pelo menos os 2 últimos filmes. Como é o nome, doutora? Que foram utilizadas? É a doutora que, como diretora, deixa eu anotar aqui, nas minhas anotações, que vão auxiliar na fotografia e na direção do filme. Você diz a co-diretora? A co-diretora. Ah, agora eu entendi. É a Daniela Thomas. Daniela Thomas, perdão aqui, porque eu, nesses meus rascunhos, acabou ficando não suficiente. O seu trabalho tem uma bibliografia extremamente rica, extremamente se vai de John Dewey até Rancière, Jacques Rancière, e importantíssima, aonde ela vai falar da sensibilidade áptica, que por si só é um construto de absoluta. Então vamos ver aí a questão das representações, a questão da intensidade das imagens como um instrumento de análise para a apresentação das qualidades plásticas imagéticas, que é o objeto do seu trabalho. Então, por favor, fique à vontade, estamos aqui para aprender com Vossa Excelência. E muito obrigado, professora doutora Cíntia Gomes Calhado, pela sua presença ao nosso podcast. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando da minha tese, esse trabalho que eu tenho tanto orgulho de ter feito, né, e que o que eu busco fazer no trabalho é pensar o cinema, como você estava, né, trazendo aqui pra gente, em seus aspectos propriamente da imagem. Então, é claro que a narrativa, a história do filme, ela é importante, só que o modo como a gente conta é o que vai produzir isso que eu chamo de intensidades da imagem. O que seria isso? Aí a gente já começa a trabalhar alguns conceitos que estão desenvolvidos no trabalho. Então, eu sempre gosto desse exemplo do filme de terror. Então, eu fui ver um filme de terror. Tem Nosferatu agora no cinema. Aí, eu fico com medo e eu faço o quê? Eu contraio meu corpo, ou eu arrepio. Então, a gente tem ativações no nosso sistema sensório-motor que, então, é esse primeiro conceito que você apresentou, né, da sensibilidade áptica. Então, o nosso corpo, ele também está presente na experiência cinematográfica, e não só o que a gente pensa, né, que seria a visão. Então um filme me interpela especialmente na visão e na audição, mas não só. O meu corpo inteiro está trabalhando para aquela experiência acontecer. E por isso, a gente pode entender que alguns filmes nos tocam mais ou menos. Então, é claro que nossos espectadores vão saber, por exemplo, O Poderoso Chefão é um filme que eu amo. Por que que você ama esse filme? Qual que é a cena que você lembra na sua memória que traz essa potência dessa experiência? Para mim, por exemplo, é aquela cena do Don Corleone, que ele sofre um ataque. E um atentado, né, melhor dizendo. E aí a câmera é uma câmera que filma de cima, e ele tá comprando legumes numa quitanda, e aí ele sofre um atentado e cai todos os legumes com ele, né? Então é uma cena muito marcante desse filme. Então, a ideia das intensidades da imagem seriam trechos de filmes que condensam essa experiência cinematográfica toda do filme. Porque é claro que se eu precisar contar aqui cada uma das cenas do Poderoso Chefão, apesar de que é um filme que eu já vi várias vezes, eu não vou conseguir reconstruir, porque na nossa memória a gente não fixa todas as cenas e todos os detalhes do roteiro. Mas vai ter uma cena que você não vai esquecer e que é por isso que você vai falar sobre essas intensidades da imagem. Então, em que momentos da narrativa eu tenho um trabalho maior que também é artístico? Porque quando você menciona os diretores de fotografia, se a gente for pensar os filmes do Walter Salles, as cenas que são mais complexas do ponto de vista plástico, ou seja, imagético, elas são cenas em que tem um trabalho maior de direção de fotografia também. Então, elas destoam das demais cenas do filme. E por que a gente faria um filme que tem uma cena que grava mais na cabeça dos espectadores do que outras, né? Qual que é essa organização plástica? Por que ela existe? Porque você tem 2 horas de sessão, normalmente, de um filme, na média.
E 2 horas para ficar prestando atenção integralmente é muita coisa. Então, a nossa atenção fica um pouco dispersa, assim como a nossa atenção fica dispersa de forma geral na vida, né? Então, a narrativa plástica, ela vai modulando a nossa atenção e ela gera picos de intensidade. E nesses picos você volta para a experiência e você é capturado emocionalmente. Então, como eu estava dizendo, a direção de fotografia é um mecanismo, né, para construir esses procedimentos estéticos, a luz, o enquadramento, o ritmo, para que essas cenas sejam, de fato, marcantes e gerem em nós um tipo de afetação que pode ser física também. Arrepiar, chorar, se emocionar. Então, essa é a mecânica, vamos dizer assim, desse conceito de intensidades da imagem. A finalidade das imagens é lidar com a afetividade, com as emoções, sentimentos, humor. Essa é a finalidade em última instância? Ou há um logos maior por trás da construção dessa afetividade? Excelente pergunta, muito boa pergunta. Vamos pensar no filme Ainda Estou Aqui, né? Esse filme do Walter Salles, que tá tendo grande repercussão. É um filme que fala sobre a ditadura, sobre a família Paiva, as consequências da ditadura para essa família. Temos, então, uma história que trata de um tema histórico por meio, né, desse melodrama familiar. Ok. Então, o tema tem muita relevância. Então, do ponto de vista do conteúdo do filme, do roteiro do filme, eu tenho que dar conta dessa história. Como que aconteceu? Quando que Rubens Paiva foi pego, né, em sua casa? Depois, Eunice também é pega pela polícia, pelo exército, aquela coisa toda. Então, a história eu preciso garantir, especialmente no caso de adaptações literárias ou filmes que falam de acontecimentos históricos, eu preciso garantir que isso é o mais fiel possível. Né? Então, essa é uma preocupação grande no ponto de vista da escritura desse roteiro. Então, perfeito. Tenho vários tratamentos do roteiro e vou afinando, então, como que eu vou contar essa história, de que forma, qual é o foco. E aí, posteriormente, o diretor vai pegar esse roteiro, que não necessariamente foi ele que fez, no caso do Walter Salles, não foi ele que fez, e aí ele vai trazer o tratamento plástico. Então, visualmente, como que eu vou apresentar essa história para o espectador? E aí que tudo muda, porque de um papel com muitas páginas, você vai ter que transformar isso em imagem. Então, a gente vai ter escalação de atores, a gente vai ter procura para as locações, como que a gente vai pensar as cores, como que a gente vai pensar a atmosfera desse filme. Ou seja, para que eu garanta que o espectador se engaje com essa história e, de fato, compreenda o que foi a história da família Paiva, eu preciso também de uma construção imagética potente o suficiente, que tenha uma equivalência, né, em termos a forma e o conteúdo, que é o que a gente fala muito, né, no campo do cinema audiovisual, eles precisam estar aliados para contar aquela história. A emoção, ela vem por conta de uma questão biológica. Nós, seres humanos, nós gravamos mais determinadas informações se as nossas emoções são afetadas, que é o clássico, né? Então, todos os nossos traumas, eles estão bem vívidos na nossa mente se a gente pensa neles. Por que é um trauma? É um registro com uma magnitude emocional muito grande. Para o bem ou para o mal. Pode ser o dia do seu casamento e pode ser o dia que você sofreu um acidente. Então, os filmes se valem disso. Então, como que eu faço para que um espectador tenha essa história, vários milhares, né? Hoje em dia já tem 3 milhões de espectadores que estão com essa história na cabeça. Como é que eu faço para que ele não só vá ver um filme e passe, como vários que a gente vê, né? Por exemplo, no streaming. A quantidade de filmes que a gente vê é muito grande, mas quais são aqueles que marcam? Quais são aqueles que se distinguem? Esses que conseguem capturar o nosso emocional. Então, isso é uma estratégia. Eu não diria que necessariamente é o foco principal de um filme, nos capturar emocionalmente, mas é uma estratégia para garantir que você sim fique com a família Paiva na sua cabeça um bom tempo, por exemplo. Central do Brasil
que é um objeto que, num primeiro momento, em 2014, em que essa história base, a história motriz, ela vai servir de um pano de fundo para a discussão do urbano e do rural. E dentro de toda aquela construção imagética que propicia e a mise-en-scène que se constrói a partir disso. Já começa ali, eu penso, o seu trabalho em relação às obras do Walter Salles, que, aliás, merece modéstia. Aqui, o primeiro momento de uma doxa, aqui em caráter opinativo particular, meu, espetacular. E que vai se complementar nesse segundo momento como o primeiro trabalho da sua análise dentro das intensidades da imagem. Por que Central do Brasil como o primeiro trabalho de análise? O que ele traz assim de absolutamente diferenciado em relação aos demais trabalhos do Walter Salles? Bom, como crítica de cinema, eu entendi que Central do Brasil era a obra-prima do Walter Salles naquele momento. E até hoje essa é a minha opinião. Eu sinto que ali ele consegue trazer muitas camadas que são históricas, sociais, brasileiras. A gente está falando também de um momento cinematográfico muito específico no Brasil, que é o momento da retomada das leis de incentivo, A Rouanet. Pós-extinção do governo Collor, a Rouanet e a Lei do Audiovisual especificamente, sim, que é aquela que contempla, né, o cinema, sim, brasileiro. Sim. Então, a gente tem uma retomada da produção e a gente estava vivendo um momento de recuperação econômica também ali, em 98. Então, esse filme, ele traz um tom de esperança muito grande. Além dessas questões que também são extrafílmicas, né, que não só dizem respeito à história, é uma história muito emocionante do meu ponto de vista, no sentido de que é um encontro inesperado entre uma senhora, interpretada pela Fernanda Montenegro, que eu acho que dispensa qualquer tipo de comentário, e esse menino, né, que ela encontra na Central do Brasil, que acabou de perder a mãe atropelada nos arredores da estação. Então, é um filme que fala sobre orfandade. E por isso que eu gosto também muito da obra do Walter Salles. Ele está contando uma história pra gente a respeito de personagens localizados no Rio de Janeiro, que vão fazer essa travessia para buscar, então, os pais, o pai, no caso, a mãe tinha morrido, o pai do Vinícius de Oliveira, né, o ator que interpreta o Josué. E nessa travessia, nós, espectadores, também estamos fazendo a nossa travessia emocional. Então, em que medida eu tenho uma orfandade que eu carrego? Todos nós temos, mesmo tendo pais ou mães vivos. Essa orfandade diz respeito a um certo desamparo, que ele é constituinte da experiência humana. Então, essa modulação emocional, ela se configura dessa forma também. É uma certa projeção que nós fazemos como espectadores dessa grande viagem. E aí a gente vai se colando a alguns personagens, né? Que é o procedimento de projeção e identificação. Então, de vez em quando eu sou a Dora, de vez em quando eu sou o Josué, vendo esse filme. E aí a gente tem no final também uma busca pela identidade brasileira. O que é essa Central do Brasil? Essa Central do Brasil não é só a estação do Rio de Janeiro, que Dora trabalha escrevendo cartas para pessoas que não sabem escrever. Mas também qual seria então essa identidade brasileira? Ela está no Nordeste, que é onde vão buscar esse Nordeste mítico, né? Esse Nordeste magético, por isso que eu falo em termos da região. Ou ela está no Rio, que foi capital? Ou ela está no cinema de Glauber Rocha, que é citado em várias cenas? Como que a gente constitui esse imaginário de Brasil, do ponto de vista cultural? Então, o filme também está falando sobre isso. É claro que são muitas camadas. A gente pode ficar numa camada superficial, que já está muito legal, porque a história é muito boa, ou a gente pode também ir entrando nessas outras camadas de identificação. Dentro desse aspecto, me chama a atenção a questão, então, como Vossa Excelência coloca muito bem, que os trabalhos de Walter Salles, principalmente esses, tematizam questões sociais, se voltam a estruturas de poder, como se observa isso
depois no seu segundo filme, e a questão da impotência do indivíduo face às superestruturas sociais. Mas, voltando à questão da Central do Brasil, e aquela personagem da Marília Pêra? Parece que ela funciona como uma consciência crítica, porque Dora, se eu me recordo, e o seu trabalho aborda isso, ela é ambígua. Ao mesmo tempo que, aparentemente, como professora aposentada, ela faz um papel social de relevância na medida em que ela dá vida aos analfabetos, aqueles que estão fora do sistema tradicional de ensino, onde a educação formal não existe, e aonde ela faz existir. Ao mesmo tempo, ela guarda as cartas. Quer dizer, é uma fraude, ela é uma estelionatária e ao mesmo tempo, aparentemente insensível e até irônica em relação às histórias que lhe são contadas, que são passadas, e fica ridicularizando as pessoas e fazendo comentários críticos, pernósticos. Então, na medida em que ela encontra Josué, é uma ruptura da própria forma de ser, é isso? Como que funciona? E por meio dessa consciência crítica chamada Marília Pêra, que, aliás, eu também considero uma grande atriz. Enfim, o que seu trabalho explora nesse sentido? A personagem da Marília Pêra, concordo com você, é uma consciência crítica, para promover reflexão na própria Dora, tanto que em determinada cena a Dora vende o Josué, o que é um total absurdo, né? E aí a Dora fala, cadê o menino? Aí ela tá com uma televisão nova, e aí a personagem da Marília Pêra, ela já saca o que aconteceu, né? E aí que a Dora, então, sai correndo, vai atrás, pega o Josué, e aí resolve empreender essa viagem. Isso. Então, sim, ela é uma consciência crítica, e também ela é porque ela também foi professora, aposentada, então elas têm uma trajetória de vida muito semelhante. Então ela funciona também como um contraponto, do tipo, as duas viveram trajetórias semelhantes, mas é a Dora que se torna uma pessoa cínica, por conta também do abandono do pai, histórias que ela vai contar ali no decorrer do filme. Mas existem outras possibilidades, então eu acho que o roteiro, ele é muito interessante nesse sentido de construir essas duas personagens para dizer que os mesmos acontecimentos não vão gerar os mesmos acontecimentos não vão gerar exatamente os mesmos resultados. Sim. Então depende muito também da pessoa, da subjetividade das decisões dessa pessoa. E a procissão, que é o momento da sua tese em que faz um corte epistemológico e onde se debruça e faz toda uma análise imagética por meio das narrativas ali construídas, é isso? E o desmaio? Que desmaio é aquele? Essa cena talvez seja uma das cenas mais importantes da história do cinema brasileiro. Contemporâneo, com certeza, mas na minha opinião... Lembra Hitchcock, né? Com Sim. Psicose. A cena da Romaria, ela faz referência a, especialmente o desmaio, né, da Dora na Casa dos Milagres, ela faz referência a um filme do Glauber Rocha, que é Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que o Otton Bastos tem lá um giro que é um transe. Só que nos filmes do Glauber Rocha, o transe, ele tá muito mais ligado a um aspecto político e social. No caso da Dora, ele é um transe religioso, não no sentido exatamente católico, que, bom, a procissão, ela tá mais associada ao catolicismo, né? Mas a procissão, do modo como ela é construída como cena e que desemboca, então, no desmaio da Dora, fala sobre uma reconexão com a esperança. Então, uma possibilidade da gente se reconectar com aquilo que faz com que a gente continue acreditando. E, é claro, a procissão funciona um pouco dessa forma, né? Dentro desse imaginário, dessa iconografia cristã, em que você vai seguindo imagens e você vai projetando nessas imagens o que você gostaria que acontecesse, ou você agradece, né? Então tem essa coisa de uma penitência. E nessa sequência, né, na forma como o Walter
Carvalho organizou ela junto com Walter Salles, né, que é uma grande cena que eu entendo como autoria do Walter Carvalho, o diretor de fotografia, ela vai trazer pra gente também uma outra camada que é a artística. Porque até hoje, se a gente for visitar um museu ou uma igreja, por exemplo, em Tiradentes, em Ouro Preto, você vai entrar nessa igreja, tem uma série de obras artísticas. Então, é o contato também, né? O contato com obras artísticas também se deu muito a partir da Igreja Católica, né? E lá, o que eles vão fazer é uma homenagem às artes e à imagem de uma forma geral. Porque se hoje a gente vai ao cinema e fica vendo imagens, tem também essa conexão com ver quadros, ver imagens de santos e projetar desejos, esperanças. Então, a gente tem aí uma construção do cinema como, nas sociedades laicas, uma espécie de substituto simbólico do que seria a religiosidade e a igreja. Então, por isso que no final Dora desmaia. Então, tem várias camadas de significação, uma homenagem de forma geral à arte, que eu acho que é algo que está presente na obra do Walter Salles de forma geral, mas também uma referência ao Walter Benjamin, né, que diz que nas sociedades laicas a arte substitui a igreja, a religião, né? A narrativa que se constrói ali, dentro de um aspecto freudiano, é possível, por meio da psicanálise, fazer uma leitura? Porque eu vejo que ali é uma condição de resgate também, como se a culpa que está implícita ali, por conta desse desamparo, são pessoas desamparadas. A Dora é uma desamparada que encontra um agora desamparado Josué e que vai buscar alguém para que lhe dê amparo, é isso, que lhe dê colhida, que lhe dê guarida. E aquele momento, o que ele significa em termos cristãos? É um momento de graça, é um momento de salvação, é um momento de perdão, porque no início, que eu vejo em Central do Brasil, até para mostrar que talvez, na minha leitura, lógico, e que passa pela sua análise também, aquele perfil urgiástico, quando se abrem as porteiras dos trens, o povo entrando pelas janelas, pelas portas, disputando os lugares, disputando os assentos. Então, Dora, ela é parte daquilo, ela faz parte daquilo, daquela selvageria, daquela indisciplina, daquele vale-tudo, do salve-se quem puder. Então, esse momento da procissão significa um momento que ela entra em ordem, com uma ordem que até então, aparentemente, não existe mais em sua vida, porque ela é uma freelancer e uma estelionatária freelancer, uma criminosa freelancer, na medida que ela engana as pessoas, que ela frauda as expectativas das pessoas. E ali seria um momento de perdão e um momento de reconstrução quando ela sai daquela catarse que ela entra. Tem isso? Sim, acho que é um grande momento de redenção da personagem, né? Tanto que no final a gente tem uma... Porque ela muda. Ali é o ponto de virada da personagem. O seu trabalho magistral. Magistral pega isso e aprofunda com uma riqueza. Aqui já os meus parabéns. Demais, demais. Mas, por favor. Obrigada. E eu acho que isso fica claro no final da cena, né? Quando já acabou a procissão, no dia seguinte, em que Josué carrega a Dora, fazendo uma referência a Pietá, só que de forma invertida. Então, a Dora, ela passa por esse processo de redenção, né? E se torna uma outra pessoa. Então, ela resolve... É um processo emocional, psicológico, em que ela resolve voltar a acreditar. Então, nesse momento, ela fala, então, bora, Josué, sabe assim? Vamos lá achar a sua família. E aí, de fato, ela deixa para trás essa característica cínica dela e volta a acreditar. E será? É algo que o filme deixa aberto, aí eu pergunto para Vossa Excelência, como uma crítica, como uma curadora, uma especialista em arte, uma cinéfila. Será que ela muda? Ela teria mudado nesse processo? Ela teria se redimido dessa Dora oportunista, malfeitora, para essa bem-intencionada que vai fazer essa graça
que vai salvar Josué, porque ela salva Josué. E será que nesse processo de salvação de Josué, ela se salva? Podemos acreditar nisso? Acho que na história do filme, sim. Na Sim. construção fílmica, sim. A narrativa permite isso? Sim, sim. Porque o Josué também pode ser interpretado como novas gerações, né? Sempre quando a gente tem uma criança em alguma história no cinema, ela pode representar, né, tanto a inocência quanto novas gerações. Então, O futuro. conciliando o Brasil, de certa forma, sabe? Aquele Brasil que é representado pela Dora, que sofreu uma série de consequências históricas e sociais que fez com que a Dora, mesmo sendo uma professora aposentada, não conseguisse se manter com a sua aposentadoria. Então, acho que é um filme que trata uma questão também, muito de fundo, relevante, né? Muito. E o Josué que não tem situações pai de nem mãe. alteridade. Situações Sim. de alteridade. E eu acho que o filme aposta muito no contato com a alteridade como uma forma de promover uma transformação em nós. Isso está em todos os filmes do Walter Salles, e eu acredito que essa seja a chave de transformação da Dora. Perfeito. Abril Despedaçado, ou Behind the Sun. Interessante, tudo em inglês. Behind the Sun. Ele, parece, nesse ponto, ele trabalha um pouco para o mercado externo, o que está certo, buscando uma internacionalização, ao mesmo tempo dizer, olha, aqui não somos uma republiqueta de bananas. Aqui nós temos qualidade, aqui nós sabemos trabalhar com as oportunidades que essa qualidade oferece, e o nosso cinema, a nossa realidade é uma delas. Parece que essa. Abril Despedaçado. O que poderia... Já começando aquela camisa ensanguentada ao vento, nossa, altamente simbólico, esperando com que ela amarelasse. O que é isso? Que análise podemos fazer de tudo isso? Abril Despedaçado é um filme que é uma adaptação literária, e que conta a história dessas duas famílias que entram numa lógica de vingança sem fim. Então, a gente projeta que todos os filhos vão morrer. Então, uma lógica de matança completamente absurda, trágica. Até que um personagem, que é o personagem interpretado pelo Rodrigo Santoro, resolve romper com essa lógica, que seria, de certa forma, romper com a tradição, né? Então, é um filme que fala também sobre modernidade. Também faz uma homenagem ao cinema, várias homenagens, especialmente no final, é uma citação direta aos Incompreendidos, um filme do Truffaut, em que o Rodrigo Santoro, que é o Tonho, né, que interpreta o Tonho, tá ali de frente ao mar, que é também esse movimento simbólico de novos caminhos, né, de uma nova perspectiva de vida, no momento em que ele abandona a família dele, porque o pai porque quer que ele... Uma dúvida, Truffaut, François Truffaut, é La Belle de Jour? É dele, não? Agora eu... Eu acho que não. Eu não consigo afirmar também, isso agora, me fugiu a memória. Mas, sem dúvida, é um cinema crítico. Sim. Ele fez parte da Novelle Vague, né, que é um movimento importante, junto com o Godard, de renovação do cinema francês, e trouxe muitos jovens novamente ao cinema, né, porque eles tinham uma crítica na época de que o cinema estava ultrapassado, que estava um cinema um pouco... americanizado. E chato, né? E aí eles trazem esses novos filmes, a juventude volta ao cinema em forma de personagem. Aqui o intervalo. O cinema é comercial ou não? Ou temos que privilegiar um cinema cult? E Walter Salles, esse processo, ele já pode se encaixar como cult, como Wim Wenders, que é citado muito bem no seu trabalho, ou ele é comercial, ou ele é um tercio genus? O que ele é? Boa pergunta. Eu acho que a gente precisa pensar as características culturais brasileiras para responder essa pergunta, porque não é tão simples assim. O acesso ao cinema no Brasil é uma coisa difícil, muito difícil. E então, quando você pensa em fazer um filme para um público brasileiro, um longa-metragem, ou seja, você está pensando aí num grande investimento, né? Envolve muitas pessoas, envolve anos e anos para realizar um filme. Me parece que se no Brasil
A gente fizer um filme super, super cult, super, super especializado, o público que a gente terá é muito reduzido. Eu penso isso. Então, quanto menos concessões você faz, menos público você vai ter. Me parece que o Walter Salles tem uma preocupação de ter um público maior. Perfeito, perfeito. Só que sem abrir mão da qualidade estética, técnica, da sofisticação de linguagem. Então, isso me parece uma escolha bastante madura, pensando no contexto onde ele está inserido. Ele não é um cineasta francês, né? Sim, sim. Eu acho que se ele estivesse na França, muito provavelmente a produção dele poderia ser diferente. Mas aqui no Brasil, me parece que ele não abre mão de dialogar com a população de uma forma mais geral, e não só cinéfilos, não só pessoas da arte. E eu também respeito muito os cineastas que optam por fazer cinema de nicho. Eu acho que todos os tipos de cinema são importantes. Mas me parece que no caso do Walter Salles tem essa preocupação maior. Atingir a massa com uma mensagem diferenciada, propondo uma reflexão crítica. Sim, me parece que sim. Abril Despedaçado, ele é chocante. Eu acho, nesse ponto, até pela violência implícita. E nesse ponto, pena que ao depois algumas coisas aconteceram, mas o José Dumont faz um papel espetacular. Eu gosto muito, fora o Rodrigo, que por si só, excelente ator, não tem. Mas o garoto é sensacional, aquele menino, que vai falando em tom poético. Quer dizer, a linguagem conotativa, aquela linguagem em que você deixa plurissignificante, ela está aberta naquelas palavras, quando ele fala da sereia, é encantador. Essa linguagem narrativa, qual é o objetivo ali naquele momento? É provocar ali uma empatia? Qual é o objetivo? Há uma linguagem subreptícia sobre a questão da infância, sobre a destruição da infância, a opressão da infância, a hora dos bois rodando, quando ele chama a atenção do Tonho, né? Tonho, olha os bois, Tonho. Eles estão rodando sem. Impressionante aquela cena, chocante, chocante. Maus tratos aos animais, e ao mesmo tempo, eu acho que ali dá para se estabelecer um paralelo com a própria condição dos irmãos, dentro daquele círculo vicioso, em que a própria violência é uma marca e se constitui como um significante nessa narrativa de olho por olho, dente por dente. Aliás, e sendo expresso isso por um cego. O que lembra, não lembra a figura de Jorge Luis Borges? A figura do cego? Nunca tinha pensado, mas acho que faz sentido. Olha, ali, que enquanto ele estiver ali, a tradição será seguida, o olho por olho, justamente por alguém que não enxerga mais. Quer dizer, esse paradoxo, quer dizer, o olho por um cego, dito por um cego, e, ao mesmo tempo, aquele temor reverencial, aquela coisa do patriarcado, aquela coisa do respeito às tradições, aos costumes, e como isso prende o homem, como é difícil romper, como se fosse um sistema prisional, mas sem cadeias, sem cadenas, sem grilhões. Impressionante. Adorei sua análise. Mas... Não, maravilhosa. Não, mas É então, isso mesmo, né? É isso mesmo. É uma coisa impressionante. Eu fiquei vendo isso, falei, nossa, mas quem me trouxe para essa leitura? O seu trabalho. O seu trabalho. Então, eu penso que, antes de mais nada, essa intensidade da imagem, ele, literalmente, diferente desse cego, me abriu os olhos. Porque eu fui, a partir da leitura do seu trabalho, eu fui assistir o filme. Impressionante. Era um outro filme. Ele se descortinou com uma nova realidade, com uma nova narrativa, com uma nova história. Eu falei, mas um enredo...
Quer dizer, não mais só aquela questão dos depoimentos em cartas, por exemplo, na Central do Brasil, mas agora nesse Abril Despedaçado. O seu trabalho é maravilhoso. Eu penso que hoje, para as obras do Walter Salles, quem é cinéfilo tem que ler o seu trabalho, doutora Cíntia Gomes Calhado, porque é um guia, é espetacular. Essas leituras que eu particularmente estou fazendo, estou apresentando, é a partir do seu trabalho. Plurissignificante, plurignificado, polissêmico nas análises, que vai, com todo respeito, além do imagético, a profundidade, como trabalha isso em termos metodológicos, em termos trabalhando a realidade, essa plasticidade do cinema para uma linguagem técnico-científica, acadêmica, espetacular. Um trabalho de maestria, com todo respeito. Então, eu penso que hoje o Walter Salles tem que passar por Vossa Excelência. Tem que passar por Vossa Excelência. É uma outra realidade. Nesses 3 filmes, é uma outra realidade que chama a atenção, fala, presta atenção nisso, presta atenção nesse aspecto agônico, nesse desamparo, presta atenção nessa cena do desmaio, presta atenção nessa cena, aquelas corridas paralelas em Abril Despedaçado, em que ele corre para tentar acertar o outro lá no meio daquela caatinga, olha, aqueles umbuzeiros no meio, espetacular, da leitura do seu trabalho. Ao mestre, a reverência. Ainda saindo dessa questão do sacrifício pelas... Vamos falar aí do terceiro filme. E que aí o futebol é o pano de fundo, a religiosidade, famílias disfuncionais ali, quer dizer, já estamos indo para o terceiro pai, né? Para o terceiro pai da personagem. Eu perguntaria, dentro desse terceiro filme, François Gros, onde ele entra nessa sua análise? Que é um dos que é utilizados nessa linha de passe. O choro, na questão do choro, quando ela fica chorando lá, emocionada, naquela hora o que significa aquele choro? Eu não estou me lembrando desse choro. É um momento que ela está no jogo do Corinthians, é uma cena que ela, a personagem mãe, não sei o nome dela, realmente... Não assistiu o filme. Tem a Sandra Corvelloni, né? Isso. Que interpreta, é a atriz. E que ela se sensibiliza com o futebol. Aquela paixão, a questão da paixão. Tá. E aí há um gol do seu time, ela chora emocionada, aquela coisa efusiva. Entendi. Agora eu peguei a parte. Bom, o futebol ele é muito importante para a identidade brasileira. E ele é... uma conexão que a gente estabelece também com a nacionalidade, né? Então, a Copa do Mundo é muito importante para os brasileiros, e para essa personagem significa um momento de comunhão com outros torcedores, né? Então, essa sensação de pertencimento que se dá por meio do time, mas também, ao mesmo tempo, a partir da nossa nacionalidade, né? Se a gente for trazer isso para, por exemplo, a seleção brasileira. Mas tem ali uma forma de catarse também que se dá por essa multidão, né? Então, um espetáculo coletivo, tal qual o cinema. Então, o cinema sempre volta aí enquanto metáforas. A procissão está nisso também, nessa ideia. Também. Como se fosse uma fé diferenciada. Exatamente, exatamente. Como um elemento de ligação da parte com o todo. Sim. Nesse caso, ele utiliza... o futebol, é isso? Exatamente. Como a linguagem primária e por meio, de novo, da imagem. Né? Aquele foco, assim, que, pelo que eu vi no excerto, que eu vi num trecho, em que ele faz o destaque. Aliás, são brilhantes os filmes. E
doutora, a senhora tem que aprofundar isso. Tem que aprofundar. Fazer eu diria mais, fazer um trabalho assim de um envolvimento maior de todo esse material e não se segurar, não se reprima. Não se reprima. Usar esse seu brilhantismo acadêmico, essa sua argúcia, essa sua forma de ver as imagens, que realmente me revelou outro mundo, me abriu um outro mundo em termos de perspectiva. E jogar isso não só para o mundo acadêmico, evidentemente, mas para um todo, mostrando o impacto que esses filmes representam, que sai de um imaginário e vem para uma realidade, quer dizer, essa transposição. Porque às vezes nós precisamos de alguém para nos guiar. Nós somos cegos, ainda mais nesse filme, que apesar de serem filmes voltados para o grande público, trazem uma linguagem oculta, trazem uma imagem cinematográfica que, se não houver um esperto, nós não entendemos. Que é justamente o que a semiótica faz, né? Eu sou doutora em comunicação e semiótica e normalmente as pessoas... O que é semiótica? Não sabem muito bem. Peirce, semiótica é justamente isso, né? A gente analisar os signos de forma a depreender outros significados que não aqueles que estão na superfície só, né? Então, quais são outras camadas de significação que esses filmes trazem? Olha aí, aqui na teoria da linguagem, a semiótica, a semiologia, Peirce, Frege, Ferdinand de Saussure, Jacobson, Roman Jacobson, que a senhora cita, que a senhora trabalha. Aliás, uma pesquisa riquíssima. Eu olhando lá a sua bibliografia, olha, excelente qualidade, assim... Eu penso que o que tenha em relação ao material nacional, a senhora, e internacional, a senhora esgotou. Eu só penso o seguinte, tinha que ter escrito mais, falado mais, porque é realmente espetacular. Uma obra dedicada a uma cinematografia de um produtor que, até então, a mim, se colocava como mais um produtor de filmes. Mais um diretor de filmes. E que, a partir da sua obra, eu passo a ver como um cineasta. Mas, a partir da sua visão, a partir da leitura do seu trabalho, e que, necessariamente, já vou até reconhecer, não é uma leitura simplista. Não é uma leitura técnica. E mostrando nisso a relevância, principalmente para quem estuda cinema, para quem estuda fotografia, para quem estuda direção de fotografia, e como isso é importante na construção de uma narrativa, muitas vezes substituindo as palavras. Quer dizer, como a imagem, como o seu trabalho absolutamente lindo, e como a linguagem, nesse ponto, ela desaparece para essa imagem, para essa intensidade da imagem, até substituí-la. É impressionante. Então, é uma obra em que a questão do interlocutor, uma vez que tenha o amparo do seu trabalho, como ele cresce na leitura, como ele cresce. Eu, particularmente, gostaria de ser seu aluno para, aproveitar tudo isso que a senhora traz de psicanálise, tudo isso que traz de história, tudo isso que traz de literatura, de semiologia, de semiótica, de psicologia mesmo. Olha, quer dizer, um trabalho muito rico, muito profundo. A sua narrativa visual dos 3 filmes singulares do Walter Salles, espetacular. E se eu fosse o Walter Salles, evidentemente, aqui usando a questão do encontro do Jacques Rancière, lembra quando ele fala o ponto de encontro que a senhora utiliza tão, de entender a imagem e a construção narrativa como um ponto de encontro? Se eu fosse, eu lhe agradeceria muito e lhe faria
uma especial outorga, falou, olha, muito bem, mas eu acho que a senhora está me tornando maior do que eu mesmo sou. Eu não sei se nesse momento de construção de um trabalho acadêmico, se a senhora também, aqui um ponto meu, dubitativo, se o produto da sua intelecção, da sua construção se tornou maior que o produto base, que o produto analisado. Agora Nossa, isso seria... Fica a dúvida, isso fica seria a dúvida. O maior elogio possível e imaginável. Mas eu fico agora com essa dúvida, porque a forma como a senhora conduz o processo de interpretação, de significação, eu falo, mas será que é tudo isso? Agora eu fiquei em dúvida, porque, de repente, será que não está sendo colocado alguém que não merece o pedestal? Não que não mereça, mas será que é tudo isso em termos de potência? Então fica aqui já, nesse ponto, o impacto das suas colocações, das suas reflexões. E, então, para essa questão dos finais que ele apresenta nos trabalhos, é possível fazer uma conclusão? Ou fica sempre em aberto? Por exemplo, nessa linha de passe, o que pode ser comentado? Final de linha de passe, a gente tem um personagem que, na verdade, reproduz o que aconteceu, um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, que foi um menino que pegou um ônibus e saiu andando, né? Saiu dirigindo o ônibus, uma criança. Então, o final desse filme fala sobre, comenta, faz uma referência a esse acontecimento do Rio de Janeiro, que tem a ver com, dirigir tem a ver com dar uma direção aos nossos caminhos, né? Então, esse menino queria tanto descobrir quem era o pai dele, e a mãe falou que era um motorista de ônibus, e ele ficava fazendo passeios de ônibus e olhando para os motoristas para descobrir quem poderia ser o pai dele. E depois, quando ele pega, então, na direção, significa essa busca por essa identidade. Olha que desamparo, olha que... É a orfandade, tal da orfandade, né? Bom, continua, desculpa. Imagina. Então, a importância da gente ter uma noção de identidade para estabelecer a nossa vida, para construir a nossa vida. Que, no caso, a gente tá ali num personagem... Vários personagens sem pai, né? Sem pai, sem mãe, reparou, né? Muitas faltas aí de pai e mãe que vão simbolizar esse desamparo estrutural que a gente estava falando. Vamos falar também de uma questão brasileira. A gente sabe que uma porcentagem muito grande dos lares brasileiros tem a falta do pai. Isso é uma questão no Brasil. Mas também vai falar sobre a nossa busca pela identidade de uma forma geral, né? Todos nós fazemos movimentos na vida para descobrir quem nós somos. E assim vamos se revelando, né? Vai se revelando aos poucos no decorrer dessa trajetória. Então, acho que os filmes têm isso em comum. O Tonho, no final de Abril Despedaçado, também está caminhando rumo ao mar para descobrir mais mundo, né? Para entender quem ele é fora daquela família que oprime ele. E no final também, de Central do Brasil, a Dora pega o ônibus e a gente não sabe para onde ela vai. Manda essa carta para o Josué, que eu acho que é um dos finais mais lindos do mundo, né? Que ela tá lendo essa carta que ela faz para o Josué, agradecendo ele e fazendo menção ao pai, né? Tenho saudades de tudo. Então é uma coisa maravilhosa como essas histórias vão se amarrar no sentido dos personagens terem agência. Eles querem ir atrás, descobrir, né? Eles querem tentar ressignificar aquilo que estava posto, aquilo que são determinações sociais, históricas, né? Então, acho isso é incomum nos filmes. Uma cena que também a senhora aponta, e no seu trabalho, aliás, com absoluta pertinência, aquele momento que de novo me remete a Jorge Luis Borges. Ele fala o jardim dos caminhos entrelaçados, mais ou menos isso, aliás, bifurcados. Naquele momento que o Tonho chega, já em que ele vai caminhar para o mar, nesse final magistral que a senhora acabou de comentar, em que ele fala, eu sigo as tradições, vou para a cidade e tudo aquilo que ela não me oferece, em termos de ruptura,
ou sigo por esse outro caminho que, no fundo, vai levar ao mar, né? Que vai levar ao mar, e é a ruptura desse patriarcalismo em que ela mesma fala, a mãe, naquele momento anterior, antes do pai atirar no próprio filho, né? Ali a figura ali do... acabou tudo, acabou tudo. Em que ele vai, como se fosse já o final, o Jardim dos Caminhos Bifurcados. Jorge Luis Borges, que ele tem um conto sobre isso, que aí, quer dizer, aquele caminho vai me levar para outra história, para outra vida, para outra... Mas esse tipo de final, e aí a figura do mar, a imensidão, quer dizer, tudo aquilo que ele... qual é a mensagem subliminar disso que nós podemos deduzir, que a senhora deduz como crítica de cinema, como curadora, como expert em artes visuais, como professora doutora, tudo aquilo que te gabarita, tudo aquilo que vos habilita? Olha, esse final, ele pode remeter também à obra do Glauber Rocha, que eu já citei aqui, né? Que é um cineasta que é bastante citado na obra do Walter Salles, e talvez seja o maior cineasta brasileiro que já tivemos. Que é aquele grande mito, né? O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Que tem a ver com questões estruturais brasileiras muito profundas e que carrega, então, essa ideia de que talvez um dia a gente consiga desconstruir essas tragédias que o Brasil carrega ainda, tanto em termos de desigualdade, que vão se reverter, então, nesse caso, por exemplo, em lugares que são extremamente áridos e sem recursos, e outros abundantes, que é a ideia que eu desenvolvi no mestrado, né, da dicotomia cidade-campo, que vai falar sobre um tipo de investigação que já vem das ciências sociais, né? Uma tentativa de entender o Brasil dentro já dessa desigualdade territorial, né? Geográfica. E que o Glauber Rocha vai trabalhar e trazer outros contornos, que são contornos políticos, né? Como é que a gente faz para mudar essa situação? E aí a gente tem o golpe militar e toda aquela consequência também cinematográfica que o golpe militar trouxe, né? Em termos de censura e etc. Então a gente está falando de possibilidades para o Brasil também. Então, quando o Tonho vai para o mar, ele faz esse movimento que é um movimento muito universal, né? Um movimento de... no caso dele, ele está representando não só essa ruptura com a tradição e esse caminho para a modernidade, mas então, frente à modernidade, o que vamos fazer? Né? Então, a modernização no Brasil, ela leva ao quê? Ela levou ao quê? E aí a gente vai pensar, essa modernização foi uma modernização conservadora, porque ela não mudou estruturalmente muitas coisas em termos econômicos. Então, são discussões que perpassam a sociologia, perpassam a história, e o cinema também vai colocar a sua marca. O cinema, ele torna-se um registro, então, de todo esse processo de construção social? Sim, é por isso que eu amo tanto cinema, porque eu sinto que é uma forma de passarmos, né, por momentos da história do Brasil e por personagens que são, às vezes, pessoas que possam estar muito próximas ou algumas que a gente nunca vai ter contato, e trazer, então, uma humanização para essa história, né? Esses sujeitos sociais que estão escritos lá no livro de história, que parece tão distante, isso não nada a ver, eles... É a Dora, é o Josué, é o Tonho, sabe? Eles existem, eles têm nome, eles têm desejos. Então eu sinto que o cinema ele tem essa potência, né, de aproximação. E já pelo tempo, né, Cronos, né? Porque pelo tempo Kairotes ficaríamos aqui ad eternum, uma conversa extremamente agradável, extremamente rica, mas o que Vossa Excelência recomendaria aos vossos alunos em termos de estudo da arte? Qual um caminho que eles poderiam seguir? Olha, sempre que eu recomendo... Especificando o cinema, né? Tá. Ou os curtas, ou... enfim...
Sempre que eu recomendo, como boa cinéfila que sou, assistam filmes. Muitos filmes, mesmo os que vocês não gostam. Porque eles têm muito a dizer. Às vezes você só não tem uma boa entrada para esses filmes. Mas eu diria ver os filmes brasileiros, especialmente, porque no Brasil a gente sabe que os filmes brasileiros não são tão vistos quanto os filmes norte-americanos. Então, acho que isso, para uma formação cultural, é fundamental. Então, consumir o produto brasileiro, eu diria, né? E a partir do que te mobiliza nesses filmes, tentar ir atrás sobre o período histórico, ao caso de Ainda Estou Aqui. Vamos entender mais sobre a ditadura, o que foi a ditadura, o que significou, né? Então, ampliar o repertório cultural me parece o primeiro passo para entrar em contato com arte. E aí, a partir do que você se interessa mais ou menos, a partir de suas características, e estudar e ler um livro. Tem milhares de livros publicados sobre o cinema brasileiro, a gente tem uma bibliografia gigante. E boas bibliotecas, especialmente bibliotecas de universidades, né? A biblioteca da USP, por exemplo, qualquer um pode ir lá e ler os livros. Ou livrarias. Bom, tem um campo grande de pesquisa possível. A internet hoje também tem muito conteúdo já publicado digitalmente. Então, eu recomendo buscar história do cinema brasileiro ou história de um período que interesse mais, porque pode ser um caminho de descobrir um Brasil aí em potencial. Professora doutora Cíntia Gomes Calhado, um prazer tê-la no nosso podcast, um prazer poder manter um diálogo com uma pessoa tão culta, tão preparada, e espero aí uma próxima curadoria nos avise até para ser objeto aqui de uma digressão, de um trabalho, uma próxima publicação, que eu já sei que a senhora já tem outra obra no prelo, eu já sei disso, até já estou soltando aqui para a comunidade acadêmica e vou esperar com muita ansiedade esses trabalhos. Olha, muito obrigado, um prazer conhecer, uma honra estar diante de Vossa Excelência e de todo esse cabedal com que a senhora, de alguma forma, nos trouxe aqui, piedosamente. Muito obrigado, aqui os meus eternos agradecimentos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com você sobre a minha obra. Para quem tiver interesse, eu tenho um livro publicado dessa tese que a gente falou, Intensidades da Imagem, que está disponível em e-book gratuito, todos podem acessar. E se quiserem também no meu Instagram, Cíntia Calhado, conversarem, trocar ideia, lá eu publico sobre outras obras, outros artigos que eu escrevi, sobre cursos, então estou lá disponível. Então é Cíntia Calhado. @ Cíntia Calhado é o Instagram, Sim. Cíntia CY, sem H, Sim. Calhado. Sim. E lá tem o link na minha bio para baixar o e-book gratuito da minha tese. Espetacular. É um bom começo, né? Bom começo. Útil ao agradável. Muito obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigada.